A História do Natal, Dr. Jim Richards. Esta história de Natal é uma combinação da escritura e paráfrase. Por que você não reúne toda a sua família e dá a eles a oportunidade de ouvir a história do Natal em um ambiente muito bíblico, baseado em toda a palavra de Deus? O nascimento de Jesus é o evento mais significativo que aconteceu desde a criação do homem. Esta é a história de como o nascimento de Jesus aconteceu e por que isso é tão essencial para a humanidade. Foi profetizado há muito tempo que o Salvador do mundo nasceria de uma mulher. Ela seria virgem, seu filho seria o Filho de Deus, e todas essas coisas aconteceram exatamente como os profetas haviam predito. Maria, a mãe de Jesus, prometeu se casar com José, mas antes de se casarem, ela teve um encontro com o Espírito Santo e concebeu um filho. Como José, seu futuro marido, era um homem justo e não queria expô-la à desgraça pública, mas por ser tão difícil acreditar em um milagre tão incrível, ele planejou dissolver o noivado. Enquanto ele considerava todas as coisas, o anjo do Senhor apareceu a ele em um sonho e disse: José, filho de Davi, não tenha medo de levar Maria para casa como sua esposa, porque o que nela se concebe é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho e você deve dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará seu povo de seus pecados. Tudo isso foi um cumprimento perfeito do que Deus havia dito por meio de profecias há muito tempo. A Virgem estará grávida e dará à luz um filho, e eles o chamarão de Emanuel, que significa Deus conosco. Mais ou menos nessa época, César Augusto emitiu um decreto de que deveria ser feito um censo de todo o mundo romano. Todos foram obrigados a retornar à sua cidade natal para se registrar. Então, José também foi de Nazaré, na Galileia, para Belém, na Judéia, para a cidade natal de Davi, porque ele pertencia à família de Davi. Em Belém, chegou a hora de Maria dar à luz. Como não havia lugar para eles na pousada, Jesus nasceu em um estábulo humilde. Quando ele nasceu, ela o envolveu em panos e o colocou em uma manjedoura. Agora, havia pastores vivendo nos campos próximos, vigiando seus rebanhos à noite. E um anjo do Senhor apareceu a eles, e a glória do Senhor brilhou ao redor deles, e eles ficaram apavorados. Mas o anjo disse para eles: Não tenhais medo. Trago-vos boas novas de grande alegria que será para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, um Salvador nasceu para vós. Ele é o Cristo Senhor. Isso será um sinal para você. Você encontrará um bebê enrolado em panos e deitado em uma manjedoura. De repente, uma grande companhia das hostes celestiais apareceu com um anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas e na terra, paz aos homens sobre os quais repousa o seu favor. Ou, como algumas pessoas dizem, paz na terra, boa vontade para os homens. Quando os anjos os deixaram, os pastores disseram uns aos outros: Vamos a Belém e vejamos o que aconteceu, das coisas que o Senhor nos falou. Então eles se apressaram e encontraram Maria e José e o bebê que estava deitado na manjedoura. E quando o viram, espalharam o que lhes havia sido dito sobre esta criança, e todos os que ouviram ficaram maravilhados com o que os pastores lhes disseram. Mas Maria valorizava todas essas coisas e ponderava sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por todas as coisas que tinham ouvido e visto, que eram exatamente como haviam sido contadas. Ao mesmo tempo que os sábios do Oriente viram uma estrela especial, eles sabiam
sabiam que essa estrela indicava a vinda do Senhor. Então eles foram até Herodes e perguntaram: onde está aquele que nasceu Rei dos Judeus? Vimos sua estrela no Oriente e viemos adorá-lo. Quando o rei Herodes ouviu isso, ficou perturbado. Veja, ele temia que Deus tivesse escolhido um rei que tomaria seu lugar e assumiria o seu poder. Então ele reuniu todos os principais sacerdotes e mestres da lei do povo e perguntou-lhes onde o Cristo deveria nascer. Em Belém, na Judéia, responderam. Pois assim escreveu o profeta: mas vós, Belém da terra de Judá, não estáis de forma alguma entre os governantes de Judá, porque de vós sairá um governante que será o pastor do meu povo Israel. Então Herodes chamou os magos secretamente e descobriu por meio deles a hora exata em que a estrela havia aparecido, e os enviou a Belém e disse: vão e façam uma busca cuidadosa pelo menino. E assim que o encontrar, informe-me, para que eu também possa ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no Oriente foi adiante deles, até parar no lugar onde a criança estava. Quando viram a estrela, ficaram radiantes. Ao chegarem em casa, viram o menino com sua mãe, Maria, e se prostraram e o adoraram. Então eles abriram seus tesouros e o presentearam com ouro e incenso e mirra. E tendo sido avisados em um sonho para não voltarem a Herodes, eles voltaram para seu próprio país por outro caminho. Quando eles se foram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho. Levanta-te, ele disse, leva o menino e sua mãe e foge para o Egito. Fica aí até que eu te diga que Herodes vai procurar o menino para matar ele. Então José se levantou, pegou a criança e sua mãe durante a noite e partiu para o Egito, onde ficou até a morte de Herodes. E assim se cumpriu o que o Senhor havia dito por meio do profeta. Do Egito chamei meu filho. Quando Herodes percebeu que havia sido enganado pelos sábios, ele ficou furioso e deu ordens para matar todos os meninos de Belém e arredores que tinham até 2 anos de idade, de acordo com o tempo que aprendera com os sábios. Então, o que foi dito por meio do profeta Jeremias foi cumprido. Uma voz se ouviu em Ramá, choro e grande luto, Raquel chorando por seus filhos e recusando ser consolada, porque eles não existem mais. Depois que Herodes morreu, um anjo do Senhor apareceu a José no Egito, em um sonho, e disse: levante-se, pegue a criança e sua mãe, e vá para a terra de Israel, pois aqueles que estavam tentando tirar a vida da criança estão mortos. José então pegou a criança e sua mãe e foi para a terra de Israel. Mas, quando soube que Arquelau reinava na Judéia, no lugar de seu pai Herodes, ele teve medo de ir para lá e, tendo sido avisado em um sonho, ele se retirou para o distrito da Galileia. Ele foi morar em uma cidade chamada Nazaré. Assim, foi cumprido o que foi dito pelos profetas. Ele será chamado de Nazareno. Esta não é toda a história do Natal. É apenas a história do nascimento de Jesus. A história do Natal começou no Jardim do Éden, na criação. Deus criou um mundo perfeito onde não havia doença, dor, sofrimento ou tristeza. Depois que Deus criou um mundo perfeito, a última coisa que Ele criou foi o homem. Deus criou o homem porque queria ter uma família. Portanto, o homem foi criado à exata semelhança e imagem de Deus. Deus queria ter um relacionamento com pessoas que fossem como ele, que tivessem a capacidade de dar e receber amor. Na verdade, a principal diferença entre nós e todos os outros seres criados é o fato de que fomos feitos da mesma essência de Deus e temos as mesmas características de Deus. Como tal, no âmago de nosso ser, fomos criados para viver em relacionamentos amorosos.
Deus deu ao homem o controle absoluto de tudo o que aconteceu no planeta Terra. Ele tem a capacidade de tornar isso bom ou ruim. Ele pode fazer o que quiser. Então, Deus ensinou ao homem todas as coisas que ele precisa saber para ter uma vida perfeita, maravilhosa. Mas, em algum ponto, o homem decidiu que queria governar o planeta Terra, independentemente da sabedoria e da contribuição de Deus. O resultado disso é que o homem se tornou menos do que foi criado para ser. Em vez de ser movido e conduzido pelo amor, o homem foi conduzido pelo medo. Na verdade, o medo era tão grande que ele teve medo de confiar em Deus. À medida que o homem se desviou dos ensinamentos de Deus, o planeta Terra tornou-se cada vez mais corrupto. O planeta Terra não era mais um paraíso e o homem não vivia mais no Jardim do Éden. O resultado das decisões do homem trouxe medo, doença, pobreza e desastres ao planeta Terra. Quanto mais o homem se afastou de Deus, mais ele criou falsas religiões e falsas ideias sobre Deus. No final das contas, era quase impossível para as pessoas saberem como Deus realmente era. Portanto, em seu amor, Deus enviou Jesus à Terra como um homem. Ele queria que toda a humanidade visse como Deus realmente é. Jesus veio e curou os enfermos. Ele perdoou os pecadores. E suas únicas palavras duras foram para as pessoas religiosas que corromperam a compreensão das pessoas sobre Deus. Deus é justo e essa justiça requer que todos os pecados sejam pagos. Entretanto, Deus não criou o homem para sofrer punição. Ele criou o homem para amar. Então, Deus enviou Jesus à Terra, nascido de uma virgem, para que ele fosse um homem em todos os sentidos, exceto sem pecado. Jesus viveu uma vida sem pecado e, no final de sua vida, cumpriu muitas das outras profecias a respeito dele. Jesus foi crucificado e, enquanto ele estava pendurado na cruz, Deus levou todos os nossos pecados e os colocou sobre ele, e ele se tornou nosso pecado. Depois de se tornar nosso pecado, ele levou todo o castigo que merecíamos para que nunca mais tivéssemos que enfrentar esse castigo. Jesus foi separado de Deus por causa do nosso pecado. Ele morreu a morte que nós merecemos e ele foi para o Hades, a morada dos ímpios que morreram sem Deus. Nossos pecados o mantiveram cativo na sepultura. Mas Jesus conhecia as profecias que Deus havia falado sobre ele. Ele sabia e cria tudo que Deus havia prometido a ele. Ele sabia que não morreu por seu próprio pecado, mas pelos pecados do mundo. Ele sabia que havia sido prometido ser o Senhor da glória, o Rei dos reis e o Príncipe da paz. Ele sabia que Deus o ressuscitaria dos mortos. Depois de pagar o preço total por nosso pecado, Deus ressuscitou Jesus dos mortos e o exaltou à sua própria destra. Jesus venceu todo o pecado. Ele venceu o diabo. Ele venceu a morte e o inferno e toda a maldição da lei. Ele fez tudo isso em nosso lugar, para que nunca tivéssemos que travar essas batalhas ou enfrentar essas lutas. Jesus obteve uma herança de Deus. Ele herdou um reino e herdou todas as promessas que Deus já havia feito a qualquer pessoa. A Bíblia promete que, se acreditarmos que Deus ressuscitou Jesus dos mortos, conquistando a morte, o inferno e o pecado, e se o confessarmos como nosso Senhor, em outras palavras, se escolhermos segui-lo e confiar em seus ensinamentos e confiar seu modo de vida, vamos experimentar a salvação. Confessar Jesus como Senhor significa que o seguiremos e nos tornaremos seus discípulos. Nós acreditaremos no relato de Deus sobre a morte, sepultamento e ressurreição. E Ele promete que, como resultado disso, você nascerá de novo.
Você ficará livre de todo o poder de seu comportamento destrutivo do passado. E Ele promete que você se tornará parte de seu corpo. O Espírito Santo irá colocá-lo no corpo de Cristo e na família de Deus, de forma que tudo o que é dele se torna seu. Todas as promessas de Deus se tornam suas, porque você está nele e ele é o seu Senhor. Ele promete que você passará a eternidade com Ele em um mundo exatamente como Deus planejou que fosse. Não haverá doença, tristeza, morte, dor, e Ele irá secar pessoalmente cada lágrima de seus olhos. Portanto, a história do Natal é mais do que o nascimento de Jesus. A história do Natal é sobre o amor inabalável e persistente de Deus. É sobre o desejo de Deus de restaurar todas as promessas ao homem. É a história de Deus se tornando um homem e dando sua vida pela família que Ele criou. A história do Natal diz que Deus te ama muito e nunca quer que você sofra. A história do Natal diz que você pode fazer parte da família de Deus e desfrutar da eternidade com a família de Deus. A história do Natal diz que há paz entre o homem e Deus depois de milhares de anos de conflito. Essa é a história do Natal. Feliz Natal para você e que todos os seus dias sejam repletos de paz entre você e Deus.